Hoje um barril de petróleo custa em torno de 80 dólares. Esse preço é igual ao preço de outubro de 2014. Ou seja, 4 anos depois, o preço é o mesmo. Bem, aqui no Brasil, há 4 anos, a gasolina custava R$ 2,93. Nós estamos pegando a média do Rio Grande do Sul. O diesel, R$ 2,49. E o gás de cozinha, R$ 43,37 o bujão. Ué, mas se o preço do petróleo é o mesmo, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha são feitos do petróleo, por que agora em julho de 2018 a gasolina vai para 4,74, tem lugar que já é mais de 5, o diesel para 3,31 e o gás de cozinha 67,81. Em alguns lugares já passa dos 80. Gente, nós precisamos entender isso. Afinal, a diferença no caso da gasolina passa de 60%. Seria a inflação? Não. Nesses 4 anos, a inflação acumulada não passou de 26%. Então, seria o dólar? Sim. Se a gente olhar por aí, vai começar a entender o que está acontecendo. É que o Brasil do Temer, do MDB, do PSDB, do parente lá na Petrobras, ligaram o preço do combustível no Brasil ao preço internacional. Ou seja, cada vez que o dólar ou o preço do petróleo, ou ambos, subirem, o valor da gasolina, do diesel, do gás de cozinha vão junto. Mas aí é que vem a pergunta. Se o Brasil tem petróleo, se o Brasil extrai petróleo, e se essa extração tem custo em real, e se a gente pode produzir gasolina com custos em real, e se a Petrobras paga aos trabalhadores, fornecedores em real, por que diabos nós vamos atrelar os nossos preços ao dólar? É porque os caras que tomaram o poder no Brasil, eles fizeram uma opção. Eles acham que a Petrobras deve ser uma empresa que dá lucro só para os seus acionistas. E que ela não deve ser uma empresa que ajuda o país a regular o preço dos combustíveis para o povo. Qual é a jogada? Olha só, a Petrobras pode refinar 2,4 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil só precisa de 2,2 milhões. Então, se a gente pegasse todo o petróleo que a gente produz, refinasse tudo que a gente pode, nós teríamos sobrando 200 mil barris. Certo? Só que o Temer e os tucanos acham que isso não deve ser feito. E por isso que eles reduziram a capacidade de refino. É o que eles chamam de política de desinvestimento. Hoje, as nossas refinarias, elas só refinam em torno de 60%. Então, ao invés de produzir os 2,2 milhões de barris que a gente precisa, a Petrobras só fornece 1,6. E o que falta, a Petrobras compra de fora. Importa petróleo refinado que nós poderíamos ter aqui. E paga em dólar por isso. Se você acha que tudo isso não faz o menor sentido, você pensa como eu. Você pensa como os petroleiros da Petrobras, como os seus engenheiros. Realmente, isso não faz sentido. Mas é assim. Tanto que agora, este mesmo governo golpista já botou à venda 4 refinarias da Petrobras.
60% delas eles querem entregar. Inclusive a nossa Refap do Rio Grande do Sul. Vai diminuir ainda mais a capacidade de a gente produzir a nossa própria gasolina, o nosso próprio diesel e o nosso gás. É claro que quem vai querer comprar essas refinarias são as empresas de petróleo do exterior. Porque aí elas vão vender em dólar para o Brasil. Eles vão ter lucros em dólar. E o resultado disso é que os preços dos combustíveis no Brasil, sim, continuarão muito altos. Isso é incrível. Mas Temer, Parente, PSDB, todos os que aplicaram o golpe contra Dilma, tornaram o Brasil dependente da importação de derivados de petróleo porque quiseram. Vejam, o negócio é ruim para todo mundo. Para o Brasil, que coloca uma área estratégica na mão das empresas internacionais. Para a Petrobras, que perde patrimônio, capacidade de investimento e perde mercado. Para a indústria nacional, que terá os preços dos insumos aumentados. E é ruim também para os transportadores, que terão que pagar mais pelo diesel. E para o consumidor, que pagará mais pela gasolina, por tudo que compra, que já tem aumento. Isso afeta o preço no mercado. Mas quem ganha então com isso? Somente os grandes conglomerados da indústria do petróleo. Então, gente, por mais que isso pareça loucura, delírio, mentira, é coisa assim mesmo. Um verdadeiro absurdo. Eu, sinceramente, não consigo entender que um deputado, um senador, defenda essa política. Mas tem. Eu vou continuar lutando pela Petrobras para o Brasil, pelo petróleo para os brasileiros e que o refino seja feito no nosso país.